Bom dia, sexto ano. Bom dia. Semana tá passando rápido, né? Quarta-feira. Olha meu trem. Glória a Deus. Quarta-feira aí. Tá acabando, praticamente já acabou agosto, né? Eu não sei em qual aula que eu gravei que eu comentei que agosto, geralmente as pessoas falam assim: agosto é o mês mais comprido do ano. É o ano, né, o mês mais longo, porque não tem feriado, não tem nada. E, gente, esse ano, literalmente, a gente piscou, agosto acabou, né? Tá passando muito rápido. Na verdade, eu não fico triste, não. Eu quero que passe logo mesmo esse ano. Eu briguei com a tia Roberta ontem, né? Aonde tem um botão para apertar, pra gente já ir para 2021, porque, ó, 2020 tá complicado. Ô, ano, né? Ano abençoado, porque graças a Deus ninguém ficou doente, mas foi um ano aí de adaptação para todo mundo, né? Quem já pensou que ia ter que ter aula online? Quem já pensou que um dia ia ter que passar por isso? Eu jamais. O pior é que eu já pensei. A gente não vai voltar esse ano, né, prof? Não se sabe ainda, Davi. Pode ser que volte sim. Existe uma grande possibilidade de retorno. Nós estamos esperando aquilo que eu falei na reunião. Nós estamos esperando aí do nosso prefeito essa semana, ele falar alguma coisa, né? Ele se manifestar, falando que vai poder ter retorno ou agora em setembro, ou se vai ser em outubro. Ainda nós não sabemos, mas existe possibilidade de retorno sim. Bora lá, né? Conversas paralelas, bora fazer os exercícios. Gente, quem entrou na acolhida hoje, eu falei lá assim, galera, a gente vai se ver ao vivo e depois vai ter aula Gravada. O nosso conteúdo agora do terceiro bimestre, ele é bem extenso. Então, vai ter aulas que vocês vão fazer correção dos exercícios comigo e depois vocês vão ter aula aí de conteúdo, tá bom? O que vai acontecer hoje. Nós vamos corrigir e depois eu já vou jogar lá no grupo a parte 2 da nossa aula, que é o conteúdo novo. Combinado? Ok. Ok? Então, vamos lá. Exercício da página 121. Exercício número 4. Davi, lê para mim, por favor. Pedro, liga a câmera, por gentileza. Pode ler, prof? Pode ler. Que níveis de organização podem ser encontrados em indivíduos dos tipos bactérias, esponjas, insetos, cobras e pinheiros do Paraná? Deixa eu só explicar essa questão. Algumas pessoas me chamaram, né, perguntando sobre ela. Na verdade, ela estava falando assim, esses seres, bactérias, esponjas, insetos, cobras, o pinheiro do Paraná, quais níveis de organização eles têm? Que níveis são esses? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Todos eles possuem um organismo? Todos eles possuem um sistema? Era isso que ela estava perguntando. Responde para mim, Davi. Eu coloquei na bactérias e esponjas células e organismos, e no insetos, cobras e pinheiros, tecidos, órgãos, sistemas e células. Então, as bactérias, elas possuem a célula, né? Porque todo ser vivo precisa ser uma célula, senão não é ser vivo. Então, eles possuem aí célula e organismo, porque o organismo é um indivíduo. Lá no insetos, as cobras e os pinheiros do Paraná, o que eles possuem? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Então, eles possuem aí os 5 níveis de organização, ok? Fala, Core. Tá travado? Pode escrever que eu leio. Célula, tecido. Espera só um pouquinho, João Otávio. Core, sai e volta de novo. Às vezes travou aí. Voltou a ouvir ou não? Espera só um pouquinho, gente.
Vamos lá. Então, vou repetir aqui. Os insetos, as cobras e os pinheiros, o que eles têm? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Eles têm os 5 níveis aí de organização. Giovana, 5. Lê para mim a pergunta e fala para mim a letra A. Ok. Na região centro-oeste, encontramos um determinado bioma brasileiro. Veja ao lado uma foto tirada nessa região. Nesse bioma, mamíferos como o lobo-guará, o veado campeiro e o tamanduá-bandeira, aves como a ema, e muitas plantas típicas, como as gramíneas, a jurubeba e o sucupira, comuns na região. Qual é o nome do bioma ecossistema em questão? Eu coloquei aqui que é cerrado. Isso mesmo, nós estamos falando aí do cerrado, certíssimo. Lê para mim, João Paulo, a letra B. Quantas populações animais foram citadas no texto? Quais são elas? O lobo, o veado, campeiro, o tamanduá e a bandeira. Isso. Então, quais foram as populações citadas aí no texto? O lobo-guará, o veado campeiro e o tamanduá-bandeira e a ema, tá? Foram as populações citadas no texto. C. João Victor Nunes. Lê para mim, lê a pergunta e responde, por gentileza. Tá bom. Quantas comunidades são mencionadas no texto e podem ser identificadas na foto? 3 biomas, mamíferos e aves e plantas típicas da região. Vamos corrigir aí. Quando se fala de comunidade, o que é comunidade? São quando eu tenho várias populações no mesmo ambiente. Então, ele está perguntando, quantas comunidades foram mencionadas nesse texto? Quantas? Quem colocou diferente? Coloquei 2 porque fala assim, podem ser identificadas nas fotos. Na foto, eu não vejo nenhuma ave. Entendeu? Aí eu coloquei que é só... Comunidade significa que são várias populações. Nós temos uma comunidade só. Ele fala lá de várias populações, mas ele não está falando aí para você de vários biomas brasileiros. Ele está falando de um bioma. Significa que nesse bioma existe uma comunidade com várias populações. Que populações são essas? O lobo, o veado, o tamanduá, a ema. Então, quando se fala de comunidade, são várias populações no mesmo habitat. E ao todo tempo no texto, ele fala assim, ó, nessa região, ó, nesse habitat. Então, ele não está falando, ó, no habitat da direita, no habitat da esquerda. Ele está falando aqui, agora, tem isso. Então, nós temos aí apenas uma comunidade só, ok? Corrija aí, por favor. Vou esperar vocês corrigirem. Vamos lá. 6. João Otávio, pode falar para mim. Veja as fotos. Eles fazem parte da mesma população, o elefante, a lagarta, a tartaruga e o
Os pandas? Ó, Não. eu acho que acho que sim, né? Eles são da mesma espécie, João? Não. Então não. O que é população? População é um conjunto de animais que moram ali. População é um conjunto de animais da mesma espécie, mas estão lá morando, a mamãe, o papai, o titio, o vovô, da mesma espécie. Então, eles fazem parte da mesma população? Não. O elefante tem a população dele, o panda tem a população dele, a lagarta dela e a tartaruga dela. Fala, Davi. Eu coloquei não, porque são todos da mesma espécie. Não são todos da mesma espécie. Isso, são diferentes. B, fala para mim, Maria Paula. A B. Uma das características que, como desses animais, que seres herbívoros, porque dizemos que seres desse tipo são sempre consumidores primários nas cadeias alimentares. Por quê? Porque são os que consomem planta, produtos que em nutrientes. Então, por que a gente pode dizer que todos eles são herbívoros? Primeiro, herbívoros são animais que comem plantas, que não comem carnes, ok? E quando a gente fala de cadeia alimentar, o que eu falei lá na aula? Produtor, quem são os produtores? As plantas, aqueles que podem produzir o seu próprio alimento, né? Que fazem fotossíntese e assim por diante. Quem são os consumidores primários? São aqueles que se alimentam das plantas, não é? Não tem como um animal carnívoro ser consumidor primário. Por que não tem? Porque o produtor sempre é uma planta, um vegetal, ok? Fala, Davi. Prof, eu coloquei sim, eles são sempre os consumidores na cadeia alimentar, porque eles se alimentam diretamente do produtor, eles se alimentam diretamente das plantas. Sim, a resposta é essa. Se ele está perguntando se eles são consumidores primários, a gente pode dizer que sim, né? Porque desde que eles comam os produtores, que são as plantas, eles vão receber o primário, vão ser os primeiros a consumir. Eu passei a 7? Passou. Pedro, Passou. então mostra para mim a sua 7, por favor. Pedro está travado. Pedro, depois você me manda a foto, por gentileza, no WhatsApp da sua cadeia alimentar. João Vitor, Cuori, mostra para mim o seu esquema aí da cadeia alimentar, por favor. Vou mandar aqui no chat para o Pedro. Pedro e Giovana, começando aí por você, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu só mandar a mensagem aqui. Giovana, vai lá, mostra para mim o esquema aí da sua cadeia alimentar. Ih, eu não sei desenhar não, tá? Então, ó, eu fiz um matinho aqui. Opa, calma aí. Eu fiz um matinho aqui. A câmera tá esquisita. Aí você fez a borboleta. Produtor. Uhum. Aí eu fiz o consumidor primário, que eu fiz a borboleta. Uhum.
Aí o consumidor secundário, que isso daqui era pra ser um sapo, né? Aí quer dar tudo aqui, sabe? Então eu fiz isso daqui era pra ser uma cobra, tá? Mas tá ótimo. Que é o consumidor terciário. Muito bem. Bonitinho. Galera, ó, vamos fazer o seguinte, a gente tem a apresentação do trabalho ainda. Vocês vão me enviar foto dessa número 7 aí no meu WhatsApp, tá bom? Tem fotos aí do esquema da cadeia alimentar. A Giovana não precisa, que eu já vi, tá? O restante, todo mundo enviando a foto assim que acabar a aula do exercício 7. Certo. Vamos lá, pessoal. Fora os exercícios, eu pedi para que você... Não, Pedro, só o exercício 7. O restante Pro, é correção. sabe a apresentação? Não, eu fiz. Eu coloquei o clima, vegetação, fauna e flora e relevo. Não tem problema. Pessoal, deixa eu falar outra coisa. Uma coisa que eu sempre falei em aula, e eu vou repetir aqui. Existe algum problema em vocês errarem o exercício? Ô, Pro, posso falar um negócio? Espera um pouquinho, João, eu estou falando. Desculpa. Não, desculpa, era tudo. Alguma vez eu fiquei brava com alguém? Responda para mim, eu vou fazer uma pergunta. Alguma vez eu fiquei brava com alguém por errar algum exercício? Não. Quando eu fico brava, que eu chamo atenção aqui na aula, por que eu chamo atenção? Você acaba de explicar, né? Tem uma dúvida, né? Mas tá aqui Você fala e já pergunta de novo. Não presta atenção. Por que eu fico brava? Porque erra ou porque deixa de fazer? Porque deixa de fazer. Deixa de fazer. Porque deixa de fazer. O que eu sempre falei? Errar faz parte. E às vezes é errando que a gente Aprende. Então, eu não tenho problema nenhum se vocês errarem aqui. O problema para mim é deixar de fazer. Ou quando eu tô dando uma aula ao vivo, tá brincando, tá falando de outra coisa, tá lá no mundo de Marte, né? Como eu falo, sai de Marte e volta para a Terra, né? Não é nem na Lua. Sai de Marte aí e volta para a Terra. Então, é por isso que às vezes eu chamo a atenção, devido a isso. Mas errar, para mim, não tem problema nenhum. Eu nunca chamei a atenção de ninguém por errar e não vai ser agora que eu vou chamar. O que acontece é que, às vezes, vocês fazem o exercício sem ler, sem assistir a aula, e aí a resposta não tem nada a ver com o exercício. Aí eu fico brava assim, falo, peraí, você leu? Você fez? Porque, às vezes, vocês acham que a gente, né, os professores aqui são bobos, mas de bobo a gente não tem nada, viu? Só tem a carinha só. Vamos lá, começando aí, os biomas brasileiros. Minha mãe fala isso, Pro. Minha mãe fala isso. Só tem carinha de bobo, né? De bobo a gente não tem nada. Ô, Pro, posso falar um negócio? Fala. Eu tinha ido pra São João, sabe, viajar. Daí eu tinha ficado lá na casa dos meus primos. Daí depois, foi uma corrida. Daí depois do dia, eles foram aqui pra casa. Daí eles ficaram um dia aqui. Daí eu não... eu fiz tudo, só que eu não consegui fazer... Sabe aquela atividade de matemática lá da página 170? João, estamos na aula de ciências. Na aula de matemática, você justifica a sua resposta, tá? Certo. Não vamos misturar as aulas aqui. Claro. Vamos lá, pessoal. Bora lá. Começando, quem era o bioma da Amazônia? Eu e o Enzo, só que o Enzo não veio, não faz. Tá. Então, vamos lá, Davi. Fala para mim algumas características do bioma aí da Amazônia. Eu pus todas as características. Vai o bioma Amazônia ocupa 40% do território nacional. Nele estão localizados os estados do Pará, da Amazônia, do Amapá, do Acre, da Rondônia, Roraima e algumas partes do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Também inclui terras de outros países próximos do Brasil, Guiana, Suriname, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia. E a floresta amazônica é conhecida por abrigo maior da biodiversidade do mundo, pois ela pode ser encontrada em milhares de espécies, animais e vegetais, micro-organismos e
Além da variedade de seres biológicos, a região conta com muitos rios, e quais formam a maior reserva de água doce na superfície disponível no mundo. O clima que caracteriza o bioma Amazônia é Cadê o clima que caracteriza a região? É o equatorial úmido. Quanto ao relevo, é possível perceber diferentes formações, como planaltos e planícies. Muito bem. Eu não sei se você pesquisou, Davi, mas se fala muito do tamanho que era aí, né, a Amazônia há anos atrás e o tamanho que é hoje, né, a sua parte do seu território. Por quê? Porque está acontecendo muito desmatamento, estão derrubando árvores, colocando fogo, né? E isso tem acabado bastante aí com esse bioma. Bora lá, perfeito, Davi. Cerrado, quem era o Cerrado? Eu e a Giovana. Quem? Eu e a Giovana. Vai lá, João, tá. Você começa e a Giovana finaliza. Então, só que, tipo, eu fiz por parte. Eu fiz pelo clima, vegetação, fauna e flora. Não tem problema, fala lá pra mim. Ó, a característica do clima do Cerrado é predominante do domínio. Do Cerrado é tropical sazonal. No inverno, o inverno é seco. A temperatura, as medidas mensais... Não, nossa, cara, eu tô nervoso. Vai devagar. O inverno seco, a temperatura média anual fica em torno de 22 e 23 graus Celsius, sendo que as medidas mensais apresentam pequena estacionalidade. As máximas absolutas mensais não variam muito ao longo dos meses do ano, podendo chegar até 40 graus. Muito bem. Giovana, e você? Colocou o quê? O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, né? Porque a primeira é a Amazônia. Isso mesmo. Ocupando uma área de 2.036.448 km², cerca de 22% do território nacional. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas, já catalogadas. Sua vegetação é constituída por plantas herbáceas e arbustivas, especialmente por árvores de troncos territórios retorcidos e com raízes profundas. O Cerrado é o bioma mais parecido com a savana. Aí agora eu vou falar os animais do Cerrado, né? Alguns. A anta, a ariranha, o gato maracajá, jaguatirica, tamanduá-bandeira, lobo-guará, veado-mateiro, seriema, dentre outros. Ela já falou tudo que eu tinha que falar. Ela falou a fauna, falou a vegetação e falou... Tá certo. E realmente ela é o segundo bioma aí, né, maior aí depois da Amazônia. Então, só que daí o Amazônia... Ok. Caatinga. Quem vai falar da Caatinga? Eu. Então vamos lá, João. Rapidinho aí, que a gente está com 10 minutos para encerrar a aula. Tá. A Caatinga é um bioma encontrado no Nordeste, no estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parte de Minas Gerais. Toda a área desse bioma abrange cerca de 11% do território brasileiro. A Caatinga apresenta um clima semiárido, vegetação com poucas folhas e adaptadas para os períodos de secas, além de grande biodiversidade. O nome Caatinga significa, em tupi-guarani, mata branca. Muito bem. Próximo, quem é o João Paulo? O que você vai completar aí para mim? É um importante bioma brasileiro, principalmente por ser
um único bioma exclusivo no nosso país. Nesse artigo, iremos explicar a característica da caatinga e falar sobre o clima, a fauna, a flora, o solo, entre outros. A forte presença de arbustos e árvores retorcidas com raízes profundas, além da presença de cactos e Ô, João, Paulo, só depois dá uma olhada aí na próxima aula, que o seu fone você tá falando, não tá dando para entender direito, tá? Mas então tá aí. Quando se fala da Caatinga, se fala lá que é uma região seca, né? Tem bastante cacto, pouca aí, vegetação. Por quê? Porque é um local que não tem muita chuva. Isso aí. Pantanal. Quem é o Pantanal? Eu. Vai lá. Muito bem. Ficou lindo o seu desenho, João. Deixa anexado isso no caderno de ciências, tá bom? Grampeia lá no caderno de ciências. Vai lá, Cori. O bioma Pantanal ocupa uma extensa planície, que ocupa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e se estende entre Paraguai e Bolívia. O Pantanal é um grande pântano, tem como características o alagamento de suas planícies durante os períodos de chuva. O Pantanal apresenta grande integração de outros biomas, como cerrado, caatinga e florestas tropicais. O Pantanal é um bioma que abrange quase 2% do território. A área total é 250 km. É conhecido por ser a maior área inundável. A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado, do Chaco e da Mata Atlântica, ocorrendo raras espécies exclusivas. O clima do Pantanal é tropical, continental, semiúmido, seco ou úmido típico. A vegetação dos campos é formada por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos. O Pantanal é localizado no centro da América do Sul, na bacia hidrográfica do Alto Paraguai. O solo do Pantanal é principalmente arenoso e argiloso. A quantidade de rios nesse local contribui para o alagamento. Os animais mais comuns do Pantanal são jacarés, capivaras, onça-pintada, macaco, prego, veado, campeiro, lobo-guará, entre outros. Muito bem. Vocês sabiam que esse bioma é o bioma que eu tenho muita curiosidade? Eu falei que antes de eu morrer eu preciso lá visitar. Se fala que é um local muito lindo e, ao contrário da Caatinga, em momentos de chuva, alaga muito, fica assim, vira um rio mesmo. Então, é um local bem oposto aí da Caatinga. Muito bem, João Cori. Vamos lá, Mata Atlântica, quem é? Sou eu e o Murilo, mas como não está aqui, eu vou falar. Vai lá. Esse bioma ocupava uma área de 1.110.182 quilômetros, e correspondia a 15% do território nacional, mas hoje restam apenas 12,5% da floresta que existia orientalmente é constituída principalmente por mata ao longo da costa litorânea, que vai do Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica passa pelos territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e a parte do território do estado de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são micro-leão dourado, onça pintada, bicho preguiça e capivara. Agora vamos falar da flora. A flora é muito variada, pois toda sua extensão é composta por uma série de ecossistemas, cujos processos ecológicos se interligam. Principais exemplos de vegetais: pau-brasil, cedro, canela, ipê,
jacaranda, jatoba, jequitiba, Jequitibás, palmeira, epigitas, orquídeas e outros tipos, etc. muito bem. A Mata Atlântica, ela, na verdade, ela é um bioma que faz parte aí do nosso estado, né? São Paulo aí tem esse bioma. Pedro, como você mandou aqui para mim o seu trabalho, eu acabei de ver, tá faltando 2 minutinhos, não vai dar tempo de você apresentar. Eu vou ler o seu trabalho e aí eu avalio ele pela foto aqui, tá bom? Combinado? Professor, a foto também. Mas do Pedro é a apresentação do bioma. Eu vi que você mandou a foto da cadeia alimentar. Depois o restante lá, manda a foto da cadeia alimentar do exercício 7, tá bom? Teve nem graça fazer com a Giovana. A Giovana falou tudo. Nada, você falou também. Eu sei isso aqui. O outro. Vai, inteligente pra caramba. Uau. Você também é inteligente, ou? Que isso? Bora lá, galera. É um negócio aqui, esses meninos me deixam louca. Deixa eu terminar. Faltando 2 minutos aqui. Sexto ano, a gente até se perde aonde tá aqui, porque vocês são do baracubaco. Olha lá. Eu vou encerrar a aula. Encerramos aqui a correção dos exercícios. Só o Pedro, né? O bioma dele que ficou faltando, mas eu vi que ele fez o trabalho, porque ele já me mandou aqui. Todos receberam uma nota, tá? Todos tiraram 10 aí na apresentação do trabalho. Vale lá, vai somar com a nota mensal e com a nota aí depois da bimestral. A nota mensal de vocês são todos esses exercícios aí que nós estamos fazendo, né? Tudo isso aí conta uma nota. Galera, agora olha lá, presta atenção. Encerrando a aula aqui, eu vou colocar, né, essa aula depois lá no canal do YouTube, vai ficar lá salvo. Eu não vou jogar ela no grupo para não confundir ninguém. Quem quiser reassistir a aula, é só ir lá no canal e assistir. Encerrando aqui, que falta 1 minuto, eu vou postar a aula de hoje, tá bom? Que é o conteúdo, matéria nova. Combinado? Sim, faz um joinha para mim que vai desligar. Sim. Gente, beijo! Tchau. Daqui a pouco na aula de matemática. Tchau. Tchau. Pão de queijo.